Alex DeLarge é o personagem principal do romance Laranja Mecânica, publicado em 1962. Em 1971, Stanley Kubrick adaptou o filme para o cinema e o longa foi duramente criticado por ser violento demais. Essa repercussão fez com que o cineasta recebesse até ameaças de morte e pedisse para interromper a exibição do filme, que tinha acabado de entrar em cartaz no Reino Unido. Caso você não saiba, o Alex é um vilão sádico, dominante e violento que matou e estuprou várias vítimas e o pior, ele dizia que fazia isso porque ele gostava de fazer. Mas então, por que esse personagem fascina tanto até hoje, fazendo com que as pessoas se vistam de Alex e que as pessoas tenham ele como um ícone do cinema e da literatura? Por que isso acontece? Por que a gente ama tanto um bom vilão? É o que a gente vai tentar entender nesse vídeo. Já faz um tempo que o mundo do cinema vem sendo tomado por grandes vilões. Filmes como Malévola, Coringa e Cruella trouxeram esses personagens para um contexto totalmente diferente, causando ainda mais fascínio nos espectadores e gerando grandes sucessos de bilheteria. É claro que alguns vilões da cultura pop são cultuados há tempos, como é o caso do Darth Vader e alguns mafiosos dos filmes lá dos anos 70 e 80. Mas muito do que está acontecendo atualmente vem dessa quebra da bidimensão do bem contra o mal. Ou seja, hoje a gente não espera mais aqueles heróis perfeitos e imaculados. Da mesma forma, a gente espera mais profundidade nos vilões. E é justamente aí que entra um conceito que, para mim, é a chave para a nossa preferência quase mórbida por esses seres, que é a humanização do vilão. E a humanização do vilão é justamente esse conceito de profundidade que todo bom vilão tem. É aquilo que vai aproximar o vilão da sua humanidade e vai explicar por que ele faz o que ele faz. Foi exatamente isso que aconteceu no Coringa, naquele discurso que ele faz de forma a justificar os atos que ele estava tendo. Então, de um louco sem explicação e psicótico que ama ver o sofrimento alheio, a gente passa a enxergar um homem que foi judiado por um sistema e por isso ele revida, ou seja, a sua violência passa a ter uma justificativa. E essa parte específica, quando a gente começa a entender por que o vilão é assim, começa a gerar em nós uma empatia, um fascínio, de modo que a gente pode até se colocar no lugar dele e até mesmo pensar, se fosse comigo, será que eu não teria feito a mesma coisa? Outro exemplo que eu gosto muito é da Dolores Umbridge e do Lord Voldemort. Enquanto ao longo da série de Harry Potter a gente vai conhecendo melhor o Voldemort, sua história, seu crescimento, suas motivações, isso não acontece com a Umbridge. A Umbridge chega e vai embora sem nenhuma justificativa plausível. Ela é má, ela é rançosa, ela é falsa, ela não tem nada além disso. Nós não entendemos por que ela faz o que faz, por que ela é daquele jeito. Então a gente só consegue sentir mesmo o ranço dela, a gente não consegue sentir a admiração que alguns sentem, por exemplo, pelo Lord Voldemort. Ainda na série Harry Potter, outro exemplo clássico é o Severo Snape. Se antes dele revelar seus motivos, se antes dele contar sua história, nós fãs odiávamos ele, quando ele conta, ele começa a gerar em nós uma admiração, uma empatia. E até mesmo o próprio Harry, que até depois que tudo acontece, que o Harry descobre tudo, ele coloca o nome de um dos seus filhos em homenagem ao Severo Snape. Ou seja, a humanidade do vilão é o que faz toda a diferença para as pessoas se conectarem com ele. No caso do Alex de Laranja Mecânica, a gente começa a sentir essa empatia quando ele é pego pelo governo e ele vai ser submetido a um tratamento para curar sua maldade. E aqui nesse ponto ele passa a sofrer as consequências de suas ações de uma forma extremamente cruel. E levanta, inclusive, a maior questão filosófica do livro, que é até que ponto uma bondade forçada tem valor. Esse ponto faz com que a gente comece a se perguntar se a punição que ele recebeu é proporcional aos atos que ele infringiu aos outros ou se ultrapassa o que a gente chama de limite ético. Então, por mais que nesse caso ele não justifique seus atos, ele passa a sofrer, ele passa a ficar vulnerável. E isso gera essa empatia que a gente começa a sentir por ele. Para complementar esse ponto, fizeram um estudo muito interessante a respeito da natureza dos vilões. E o que eles descobriram foi que tanto adultos como crianças tendem a acreditar que os vilões, internamente, eles são bons. Então, algumas pessoas acreditam que existe uma incompatibilidade entre o que aquele vilão faz e quem ele realmente é, no fundo do seu ser. Essa lacuna é inclusive mais percebida para os vilões do que para os heróis. E é esse o ponto que muitos desses filmes de vilões modernos querem trazer, você não acha?
Agora, nossa preferência por vilões não se dá só por meio dessa humanização. Afinal, os bons vilões da ficção têm também outras características. Eles costumam ser sedutores, inteligentes, cultos. Então você começa a somar aos vilões essas características que a gente admira na vida real, o que dá aí mais um ponto a favor da vilania. No caso do Alex, de Laranja Mecânica, pelo menos no que diz respeito à construção dele no livro, ele era um personagem bem articulado, ele gosta, por exemplo, de música clássica e ele é leal ao seu grupo. E ele tem um jeito muito peculiar de tratar o leitor, que ele fala que esse leitor é o seu drug, ou seja, seu amigo no dialeto do livro. Então, querendo ou não, ele meio que força uma amizade com a gente que acaba por, de uma certa forma, conquistar a gente. Ele também tem um ponto que eu particularmente admiro bastante, é que ele é sincero. Ele fala, ele admite que ele faz maldade porque ele gosta, ele não tem nenhuma justificativa, nenhuma história sofrida por isso. Ele faz o que ele faz porque ele é assim e pronto. E isso tira dele essa coisa, dessa hipocrisia que a gente vê de alguém que finge ser o que não é. Isso é muito interessante. Já no caso do Voldemort, por exemplo, quando a gente começa a conhecer a história dele como Tom Riddle, a gente sempre vê ele se desenvolvendo como uma pessoa cada vez mais inteligente, mais sagaz, mais manipuladora, e isso vai reforçando ali a admiração que a gente sente por ele. Mais uma vez, isso é diferente da Umbridge, que não tem nada para ser admirada. Agora ainda tem um ponto muito legal que vem lá da psicanálise e ajuda a gente a entender melhor essa nossa relação com os vilões. Então, segundo Freud, a nossa personalidade é dividida em 3 camadas. A primeira camada seria o id, que é o nosso lado mais animalesco, impulsivo, o nosso lado mais cruel, por assim dizer. A segunda camada seria o superego, que é o lado que vai contrabalancear esse id. Então, o superego é aquela parte boa, é a nossa parte racional, é a nossa parte que vai colocar limites éticos nas nossas ações. E por fim, no meio dessa bagunça toda, a gente tem o ego, que é o que vai surgir da interação nossa com o meio. Ou seja, é ele que vai adequar os nossos instintos ao ambiente. No caso dos vilões, o que a gente percebe é que eles não possuem esse superego repressor, ou seja, eles agem acima de qualquer consequência, eles não se preocupam com ética, moral, leis, eles não se preocupam com nada disso. Então, considerando que a gente também tem esses impulsos ruins, quando a gente vê aquilo na tela sendo protagonizado por outra pessoa, nesse caso por um personagem, a gente se sente até meio que aliviado de saber que não é só a gente que se sente daquele jeito. Então a gente meio que se alivia vendo que outras pessoas têm essas características que nós tentamos esconder e reprimir a todo custo. E como esses personagens são ficcionais, a gente não tem um peso na consciência de torcer por eles ou de gostar deles. O que seria bem diferente se a gente gostasse de um assassino da vida real, por exemplo. E esse é um ponto que eu sempre tento trazer para minha escrita e ele é indispensável para a construção de qualquer bom personagem, seja ele vilão ou mocinho, que é, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Todo mundo tem dentro de si um herói e um vilão. Isso é humano e isso gera muita identificação nas pessoas. Por isso também que a gente não gosta mais daquele herói todo perfeito, altruísta, sem falhas, porque a gente não consegue muito se conectar, isso não faz parte da nossa realidade, essa perfeição toda. Afinal, por mais que seja ficção, ela está sempre conversando e trocando com a nossa vida real, o que dá aí toda a riqueza de uma obra ficcional. Como disse o nosso célebre Oscar Wilde, é o espectador e não a vida que a arte verdadeiramente espelha. Se você é um autor iniciante e quer aprender a construir seus personagens e seus vilões de maneira épica, eu recomendo muito um vídeo que eu fiz com 7 leituras que eu considero obrigatórias para escritores iniciantes. O link está aqui no card. Agora, me conta aqui embaixo qual é o seu vilão favorito e até o próximo vídeo.